Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando a respeito de quando você determina que da agora para frente eu vou mudar meu estilo de vida, vou montar meu comércio na minha casa, vou viver mais tranquilamente, então o meu produto pode ser julgado. Contei para vocês isso no vídeo passado, do você julgar e ser julgado. É como eu falei, muitas vezes você se pega na mesma armadilha. Eu acabei julgando uma pessoa e alguém acabou me julgando pela mesma coisa. Nós vivemos e passamos por experiência e a gente entende que com o passar do tempo a gente muda nosso pensamento, principalmente quando é do nosso lado, né? Na hora de você comprar alguma coisa, você sempre acha que tá caro ou não. Claro, de um comércio para o outro, o mesmo produto realmente, a gente tem que correr atrás de valores. Porque se o mesmo produto em determinado comércio é um valor, em outro está mais em conta, você corre no que está mais em conta, né? Mas o produto em si é o mesmo, a fórmula, os ingredientes são o mesmo, né? Agora, quando você faz o seu produto, que no meu caso estávamos falando a respeito do pudim. Deixa eu sentar melhor aqui. Eu estava falando a respeito do pudim, que os ingredientes que eu uso então para fazer o pudim, eles são caros, né? Então eu não consigo oferecer um produto mais em conta, porque como meu marido fez as contas, eu só ganho R$10, né? Isso aliado à minha mão de obra, então eu ganho em cima da minha mão de obra. Tudo bem, só que eu não posso vender mais barato que isso pelo produto que eu ofereço. E assim, nós, com esse nosso lado econômico, né? Porque de repente, como nós fomos criados, a gente teve que economizar muito para ter o que tem, a gente não deixa de ser o que é. A gente vai carregando isso. Só que quando você vai oferecer um produto, você entende que esse seu produto tem que ser de qualidade, senão as pessoas não vão continuar comprando, né? Se você enfiar um monte de farinha de trigo, vamos supor assim, para dar volume no seu pudim, você pode vender para uma pessoa, mas a mesma pessoa não vai comprar de novo. Se ela entende que pagou barato, porém com um produto de baixa qualidade, e ela quer qualidade, né? Nós estávamos falando disso no vídeo passado. Eu gostaria hoje de falar a respeito de uma pessoa que passou a vida inteira economizando e que depois não consegue usufruir do que ganhou, do que economizou a vida toda, porque não deixa esse lado dela de econômico fluir. Eu queria muito falar disso hoje, mas eu preciso complementar o vídeo passado falando uma coisa com relação a essa questão de você tomar uma decisão, de montar um comércio, mudar o seu rumo da vida. As pessoas criticam, as pessoas não vão aceitar, isso é normal. O duro, sabe o que é? É você deixar de ser aquela pessoa lá das altas, né? E de repente se rebaixar no seu lado profissional humilde, que você quis tanto e que as pessoas não vão entender. Por exemplo, vamos pôr o meu lado para vocês entenderem o lado de vocês. Eu era uma jornalista. Tinha uma loja de decoração, uma loja muito chique chamada Naturarte, na minha cidade lá de Assis Chateaubriand. Quando eu vim para Araçatuba, eu deixei de ser a jornalista. Eu deixei de ser a decoradora. Eu passei a ser apenas uma auxiliar de oficina de joias.
Embora eu era dona da loja junto com meu marido, eu passei apenas a ser uma auxiliar dele, aprendendo ali o ofício, fazendo atendimento de balcão, administrando a loja. Mas eu deixei de ser aquela pessoa que todo mundo conhecia pela mídia. Eu também trabalhava no Jornal Regional de Chateaubriand e trabalhava na TV, né, TV local de Chateaubriand. Então o que acontece? Eu era um tipo de pessoa conhecida pela mídia, bem arrumada, enfim, vivia numa casa bonita, grande, luxuosa, e eu então vim para dormir no chão para recomeçar a vida em Araçatuba. Eu percebi que as pessoas mudaram com essa minha atitude de descer tão baixo, deixar de ser essa pessoa, né, tão conhecida da mídia e tal, para se transformar no que eu me transformei. E ainda para piorar, eu fui morar no rancho, que estava todo destruído, que é esse Rancho Florista que a gente foi reformando. Quem quiser acompanhar os nossos vídeos passados que estão no YouTube, vão ver, eu falei um pouco a respeito disso, desse tempo que a gente passou reconstruindo esse rancho. Então eu tive que ser jardineira, faxineira, eu tive que fazer umas coisas que eu já não estava mais fazendo, ou que eu parei de fazer no tempo que eu trabalhava na TV, tinha loja, enfim. E aí, para piorar, eu comecei a criar galinhas. Nossa, caí lá embaixo, hein, para algumas pessoas. Então eu senti a mudança de comportamento das pessoas comigo. Mas é igual fala, né? A gente separa o joio do trigo, né? Então quem ainda ficou comigo em amizade foram aquelas pessoas que me amam não pelo que eu sou, mas não pelo que eu era, mas sim pelo que eu sou de verdade, o que eu amo fazer, o que eu sou na minha essência, na minha humildade, no meu jeito simples de viver. Certo? Tá. Deixei de criar galinhas, de tanto que as pessoas falavam, que isso me rebaixa, isso me deixa, me envergonha a família, enfim, alguns, né? Deixei de fazer isso. E fui então só cuidar da loja, né? Só fazer isso. Aí me tornei uma pessoa com uma capacidade de cuidar muito bem da oficina, né? Tanto que eu aprendi a cuidar do torno, a fabricar alianças no torno. Poucas pessoas fazem isso e eu consegui fazer isso, né? O torno tá lá meio que parado na loja, mas quando eu posso eu vou lá e faço o que precisa fazer. Enfim. Mas esse meu lado simples nunca morreu, tá aqui dentro de mim, gritando. E eu, então, comecei, na época da pandemia, comecei a colocar em prática aqueles temperos, né? Comecei a vender temperos pelo Mercado Livre, temperos secos. Embalava e vendia. Mas aí, o que acontece? Vender temperos também se rebaixa. Infelizmente. Né? Porque eu sempre preparei os meus temperos, né? Se eu vou fazer uma carne de panela, eu colocava todos os ingredientes ali da carne de panela e colocava num potinho. Então, quando eu fosse fazer a carne de panela, já estava tudo que eu precisava ali dentro e estava pronto. Então, eu transmiti isso para vender para as duas pessoas e deu certo. Mas meu marido não aceitava, porque começou a ter vendas e teve mais trabalho para embalar e enviar. Aí ele me podou, disse que era para parar. Parei para agradar ele. Mas isso não me satisfez, eu não me senti bem. E quando decidi parar de alugar o Rancho Florista e me mudar para cá, eu vi essa sala aqui, né? Falei, vou montar a venda caipira aqui. E vou começar a vender as comidas que a gente faz. Ele não aceitou. O dia que eu fui comprar uma embalagem lá descartável, ele quase me bateu. Não queria. Como a minha prima estava por aqui e ela queria vender bolo e pudim, aí eu fui comprar a embalagem para ela, já aproveitei e peguei umas marmitas dessas de alumínio. E enquanto ela vendia o bolo e o pudim,
eu comecei a embalar então a feijoada que a gente fez e eu ofereci no grupo do condomínio as marmitas e começou a vender. E meu marido só olhava assim pra mim de rabo de olho, você não vai dar continuidade nisso não. Eu falei, não, é só essas marmitinhas aqui, porque vai congelar mesmo, se alguém quiser comprar, compre. Fui levando. No outro dia eu fui lá, comprei mais embalagem para minha prima, aproveitei e comprei mais para mim, e a minha prima foi embora para o Paraná e ela falou, você vai ter que assumir a parte do pudim e do bolo. Eu falei, não quero fazer pudim, não quero fazer bolo, nem sou muito boa nisso, não, vai fazer. Aí falei, então vou fazer o seguinte, eu vou continuar fazendo bolo e pudim até você voltar. Quando você voltar, aí você passa a fazer os bolos e pudim e eu continuo nas minhas marmitas. E ela ainda não voltou, eu tô fazendo bolo e pudim. E hoje ele me apoia entre aspas, né? Mas como a gente não precisa fazer mercado, porque a própria venda caipira, as marmitas que a gente tem aqui, a gente come, né? Eu retiro uma parte pra gente almoçar e uma parte eu já deixo embalado para venda. E aí ele já percebeu que ajuda. Então ele tá bem que quietinho. Ele só fala, mas isso não é muito trabalhoso para você? Não tá na hora de você refletir sobre isso? Eu falei, olha, trabalhoso mas me dá muito prazer. Você não tem noção e isso me alimenta. Aí aos poucos, conversando, parece que ele tá meio que me entendendo, mas não aceita muito bem. Um dia desses, ele falou assim, preciso falar com você seriamente. Você tem que decidir. Você vai ter que parar com a marmita, com a venda caipira, você vai ter que fechar a lojinha. Eu atendia aqui durante o dia todo, mas por exigência dele, eu passei a atender só à noite e durante o dia eu ia para a loja o dia todo, porque eu só estava aí no meio período. Aí eu falei, então, eu não vou atender a loja o dia todo, mas à noite eu atendo e no final de semana eu atendo. Aí ele, tá, mas não parou de me cobrar. Foi tanto que me deu aquele treco lá, porque a cobrança foi tanto, eu comecei a ficar nervosa, enfim, subiu minha pressão e eu não tava bem, pá, tudo bem. Enfim, aí o médico falou, você tem que fazer o que você gosta. Eu falei, puta merda, que beleza. Nossa, eu falei um palavrão que nem devia. Pois é. E era tudo que eu queria ouvir, era o médico falar isso. Aí eu falei, então assim, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar cuidando da loja, mas vou manter a lojinha da Venda Caipira. Ele concordou. Ele concordou desde que isso não atrapalhasse a loja. Eu falei, tá bom, fechou. Outro dia, não muito distante desses dias aqui, ele me chamou para conversar e falou assim, amor, você tem que entender que as pessoas têm vergonha de você, que você se rebaixa demais vendendo marmita, que as pessoas têm vergonha, a própria família em si tem vergonha de falar que você vende marmita. Você tem potencial demais para vender marmita. Eu falei, mas eu faço o que eu gosto, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Até ontem, entre aspas, eu fiz o que as pessoas gostavam, que eu oferecia, que era uma pessoa da sociedade, uma pessoa da mídia. Então, isso não me satisfazia, eu queria fazer alguma coisa que me deixava feliz, que me fazia bem. Então, se eu faço o que eu gosto, agora que eu já tenho 50 anos, eu não estou mais preocupada com o que as pessoas pensam. E também quer saber, se eu quiser voltar a vender galinha, não, se eu quiser voltar a criar galinha, eu vou criar galinha. Se eu quiser vender ovo, eu vou vender ovo. Porque eu não estou mais nesse tempo que eu tenho que agradar gregos e troianos, eu tenho que me agradar. Aí ele falou, você entende que você tem muito potencial para vender marmita? Eu falei, sim. Eu falei assim, eu tenho potencial para ter um restaurante, mas eu não quero. Eu quero a minha paz, a minha tranquilidade, cozinhar a minha comida com amor, com prazer, não com aquela correria de entregar o produto. Bom, então vocês entenderam que quando vocês decidirem a fazer alguma coisa que vocês gostam, vocês vão se deparar com isso.
com os julgamentos, tá? Porque algumas profissões que você decidir a ser vão te rebaixar e as pessoas não vão aceitar. Então você tem que estar preparado para isso, para entender que elas não te entendem. Mas você tem que entender, se isso te faz bem, continua. É igual eu falei pro meu marido, eu sou uma mulher. Uma mulher, ela tinha que ficar em casa, só cuidando do lar, da família, como era antigamente. Mas nós, então, queremos independência, queremos ser mais. E esse mais pesou sobre nossos ombros uma carga muito grande, que fez de nós meio homem. E no fundo, a gente quer ser mulher. A gente não quer ser cobrada financeiramente. A gente quer apenas fazer as coisas. Você vê como é que muda as coisas? Muda. Você quer ser independente, mas ao mesmo tempo você também quer ser aquela pessoa que não quer ser cobrada sobre as suas atividades. Aliar tudo isso ao bem-estar seu e do outro não é nada fácil, mas aos poucos, com um certo equilíbrio, a gente vai fazendo com que as coisas cheguem no eixo, tá? Então, quando você decidir mudar as coisas da sua vida, calcula bem, pesa bem na balança, porque tem que estar preparado para disse-me-disse, para isso ou aquilo. Fica com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.